Então, gente, essas dicas são importantes. Se eu fosse estudar tudo de novo, eu faria dessa forma, tá? Agora, 5 coisas para você não fazer, ok? Quando você começar a aprender inglês. Se você estiver numa aula, por exemplo, não diga que você entendeu alguma coisa se você não entendeu. Não tenha vergonha de falar, olha, não entendi, dá para repetir? Dá para explicar de novo? Realmente estou por fora, né? Com certeza o professor vai ter a maior paciência, vai explicar aquilo ali para você 1000 vezes, porque ninguém tem a obrigação de nascer sabendo e nem saber alguma coisa aprendendo a primeira vez que vem. Então é importante você ter a consciência de que se você não entendeu, assuma e peça para explicar de novo. Isso aqui, olha só, não pense que existe uma palavra certinha para cada coisa na outra língua. Isso aqui é muito complicado no começo. Por quê? Você chega num curso de inglês, você quer saber assim, a tradução das coisas. É cadeira, tá? Cadeira, como é que é cadeira em inglês? É chair. Normalmente as coisas que são concretas, elas têm uma tradução certinha, né? Lápis, pencil e assim por diante. Agora, ideias, expressões, coisas que não são concretas, não, às vezes não existe uma tradução literal para cada coisa. E aí você tem que entender que uma língua não depende da outra. O inglês não foi feito baseado no português e nem o português foi criado baseado no inglês. As duas coisas foram se desenvolvendo independentemente. Então tem coisas que não se usam de uma língua para outra, sabe? Eu vou dar um exemplo para vocês, o contrário, tá? Dar um exemplo do uso da língua. Imagine que você está ensinando português para um americano, tá bom? Vamos fazer a coisa inversa aqui para vocês poderem entender. Eu pergunto bastante, né, teacher? Ana, você pergunta bastante, mas não é exclusividade sua, não. Todo mundo pergunta, tá? Isso aí é normal. Eu vou dar um exemplo aqui, gente. Então, pense você ensinando português para alguém que não sabe português, tá? A situação inversa para você entender o que o professor passa. Você ensina para o seu aluno assim, olha, não mexe com aquela pessoa ali, ó, porque ela não é flor que se cheira, tá? Aí ele fala, mas o que é não é flor que se cheira? Ah, a pessoa não é boa, não é honesta. Enfim, você ensina para ela o que significa isso. Tá, beleza. Aí ele vai embora. Na outra aula ele volta e ele fala assim para você, olha, professora, eu ontem conheci uma pessoa que é uma flor que se cheira. E aí você fala o que para o seu aluno? Não pode falar isso. E como que você vai explicar que não pode falar isso? Na verdade, olha o pensamento que ele fez. Não é flor que se cheira, é uma pessoa que não é boa. Então, eu conheci uma pessoa legal, eu vou dizer que ela é uma flor que se cheira, olha. Ele raciocinou direitinho, né? Porém, não tem nada de errado com essa frase que ele criou. O único problema é o seguinte: não se usa essa expressão dessa forma em português. A questão é simplesmente o uso da língua. Nós usamos essa expressão no negativo, não é flor que se cheira, mas nós não usamos no positivo. Então, gente, o uso da língua é uma coisa que o aluno do novo que está, né, aprendendo um novo idioma tem que entender. Que às vezes o professor vai falar assim, não é que está errado a frase que você fez, não tem nenhum problema, só que ninguém fala isso nessa língua. Se você falar, você não vai ser entendido. Então você não pode pegar uma coisa em português, traduzir literalmente e esperar que as pessoas vão entender o que você está falando, porque isso é uma expressão da sua língua. E expressões assim, dessa forma, são complicadas para pegar no começo, sabe? Por isso que todo curso ali, as metodologias sempre começam com coisas mais concretas, nomes de objetos, palavras mais sólidas e depois, mais para frente, vão trabalhar mais ideias abstratas, né? Por esse motivo. Aí até lá o aluno já entendeu mais ou menos esse conceito aí do uso da língua, já internalizou isso, já é capaz de compreender coisas além, tá bom? Um outro conselho ali, então, que na verdade tá ligado com esse. Lembra que eu falei para vocês sobre o filme, né? Você pega ali um caderninho, vai anotando as expressões que você aprende dentro de um filme ou dentro de um seriado e depois, anos, você vai lembrar que aquela palavra você aprendeu ali, naquele contexto. Eu tenho palavras que eu lembro ainda
Até hoje, palavras que eu aprendi há 10 anos atrás, eu sei onde eu aprendi. Eu lembro disso. Por quê? Porque eu aprendi num contexto onde eu vi aquela palavra sendo usada. Por isso que não funciona, por exemplo, você fazer isso aqui, ó. Vamos pegar um papel agora e vamos fazer uma lista de todas as palavras, tudo que tem na minha cozinha, por exemplo. Pego e faço uma lista dos nomes dos itens de tudo que eu tenho na cozinha e fico ali decorando. Dificilmente você vai aprender fazendo isso, fazendo listas de coisas, lista de vocabulário. A menos que essa lista tenha sido de um vocabulário que você pegou as palavras dentro de um contexto. Entende como? Mas não palavras soltas. Palavras relacionadas dentro de uma frase que foi falada, dentro de uma situação que você está vendo as pessoas ali se relacionarem, conversarem, aí você lembra mais facilmente. E a última dica aqui para você não fazer é o seguinte: não queira aprender tudo num dia, gente. Inglês é uma coisa bem complexa. Qualquer língua, né? É muita coisa para se aprender. Então, ao mesmo tempo que você não pode querer aprender tudo num dia, você também não pode relaxar e achar que deixa tudo para depois também. Ah, não, hoje não. Num dia não aprendo, então hoje não vou estudar. Amanhã não vou estudar. Certo? Tem que ser assim, um pouquinho por dia, porém sempre, né? Devagar e sempre. Você chega lá. Deixa eu ver os comentários aqui. Tem outra frase também que eles usam, outra expressão com certeza. Estou moída. Gente, realmente, se você for querer traduzir estou moída em inglês, não vai comunicar nada, ninguém vai entender isso. É mais ou menos por aí, Ana, é bem isso. Muito bem, muito bem.